Filhote, partiu? Vamos lá para mais um módulo? Beleza. Você sabe que sempre que eu começo um módulo, eu volto um cadinho para te explicar o que a gente vai começar, tá? Porque senão do nada começa um módulo você fica assim, caraca, de onde ela veio? Por que que ela tá falando disso? Então é exatamente assim, a gente dá uma explicadinha, tá? Para depois começar de fato o que vai ser. Não vou dar uma... É uma explicadinha mesmo, tá? Porque se eu for começar a falar disso aqui com fé, né, e com a vontade que eu tenho de ficar falando que nem uma louca, que você sabe que eu falo pra caraca, né, o professor de humanas tem disso, então o módulo vai mudar de questão, tá? Mas beleza, vamos lá, eu vou te citar, vou pontuar pra vocês, hoje, alguns filósofos pré-socráticos, mas o que foi a filosofia pré-socrática, tá? O objetivo é esse, eu vou rapidinho te mostrar o que é pra depois falar desses caras simpáticos, tá? Então vamos lá. Filosofia pré-socrática foi aquela bonitinha que veio o quê? Isso, antes do meu querido Sócrates. Um cara bacana, um cara simpático, gente boa, tá? Mas por quê? Né? Que foi considerada a filosofia que veio antes do Sócrates. Tá. Galera, porque sempre rola a pergunta, meu Deus, mas o Sócrates foi tão importante assim para ter uma filosofia antes e depois dele foi. Juro que foi, tá? Te asseguro que foi. Nada contra esses caras aqui, não. Muito pelo contrário. Obrigada por quase todos. Esse aqui eu não gosto, não. Só pegada num troço. Pra quê? Por quê? É só você olhar do que ele gosta. Gente, eu não gosto de número. Não gosto. Número pra mim só é numerologia. Tá? Pra contar dinheiro. De resto, não. Mas enfim. Tem uns que eu gosto mais e uns que eu gosto menos. Tá? Mas disso aí da minha implicância a gente conversa depois. Mas esses caras foram muito importantes porque eles foram os responsáveis. Muito obrigada, tá? Para que a gente tivesse a filosofia tão querida que eu gosto tanto, tá surgindo aí no mundo. Você já viu, né? Talvez no módulo que fala de filosofia pré-socrática, por que a filosofia, né, foi nascida, né, foi feita na Grécia, né? Por que o cenário de fundo da filosofia foi a Grécia, tá? Não foi qualquer outro lugar, não foi Roma, não foi Egito, não foram os Incas, foi a filosofia. Eu caguei, tá? Foram eles. E aí você vai ver que a gente tem expansão marítima, a gente vai ter comércio, economia, mudanças sociais, a democracia, um monte de coisa acontecendo na Grécia que auxiliam. E esses caras foram os caras que foram responsáveis para falar assim, cansei, quero mais não. Não quero mais acreditar nesse tal de mito. Tá? Você já viu o módulo de mitologia? Senão você tá perdendo. Você está de bobeira. Mas vai lá, dá uma clicada pra me ver vestida de medusa, pra explicar as coisas, né? A cabeça toda cheia de cobra, exatamente assim. Foi divertido. Mas o cara falou assim, não quero mais acreditar, tá? Cansei dessa ideia de mito e não sei o quê. Mitologia não gosto, não curto, não vale, não quero saber. Mas por quê? Porque a ideia da mitologia foi perdendo a força, por mais que eu tivesse muita gente acreditando. Eles não estão querendo desfazer a mitologia, tá? Eles só acham que dentro do pensamento racional que estava começando a nascer, a gente era capaz de justificar algumas coisas através desse pensamento racional, tá? A gente não precisava mais justificar que determinadas coisas aconteciam porque Deus, fulano de tal, queria, tá? Eu podia justificar determinada coisa olhando e racionalmente justificando, argumentando sobre aquilo, tá? Essa que é a grande importância desses caras. É claro que, inicialmente, você conhece como filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. Lara, mas por que filósofos da natureza? Porque eles observavam a natureza. Olha que sagaz. E natureza significa nada mais, nada menos, falando no grego, como physis, tá? Na nossa prova do Enem, que, né, você vai fazer e tal, pá, maneiro, você vai ver que physis te lembra física. E física é uma das matérias que está em ciências da natureza na sua prova. Olha que estranho. Filhão. Faculdade de filosofia, você não sempre fica lá sentado, não, viajando. Tá? A gente vê muita matemática, a gente vê muita física. Porque, amor, é só você pensar. Muita coisa começou na Grécia Antiga, tá? Assim como todas essas disciplinas. A gente já viu, você vai ver no módulo que falam de outros filósofos pré-socráticos, você vai ver Demócrito, meu querido Dedê, ele fez a primeira noção de átomo que a gente tem, né, como existente aí no planeta, tá? Então, assim, eles são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, e o que é o mais importante, que é o que a gente vai analisar e discutir hoje, tá? É que cada um desses caras, tá? Esses são aqui, galera, o módulo tem o objetivo de mostrar pra vocês que aí são as figurinhas que costumam cair, que os temas são,
que eles são os mais falados, ou que a gente conhece mais, ou que eles são, não que eles sejam mais importantes que os demais, mas é porque vai que cai na sua prova. E aí, se cair na sua prova e citarem, você já vai saber quem é quem e o que é o que, tá? Eles são importantes e cada um deles, ao observar a natureza, tá? Eles vão perceber e eles vão achar a tal da arqué, tá? Que para eles é o que eles chamam de elemento primordial, que para eles é algo que é essencial e que dá origem às outras coisas, tá? E que da qual nós não conseguimos viver sem. Tá? Cada um dentro da sua justificativa, cada um dentro da sua argumentação. Tranquilo? Então, dentro dessa realidade, dentro desse contexto no qual nós estamos inseridos e que eu vou mostrar para você, você vai perceber que eles vão conseguir argumentar e falar assim, realmente, concordo, não concordo, acho, não acho. Mas eles vão analisar que realmente tem coisas que acontecem diariamente, tem coisas que acontecem naturalmente e eu não preciso mais justificar através de qualquer Deus. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar falando desses caras, o outro módulo vai falar de outros caras, não dá pra gente ficar falando de todo mundo. Lembre-se que a gente vai fazer aquela ideia de vamos falar dos mais importantes, né? Porque se a gente for falar de todo mundo, filhão, esquece. Filósofo pré-socrático a beça, tá? Então, esse primeiro módulo é para falar dos caras assim, e depois tem outro para falar dos outros caras que foram, importantes. Tranquilo? Então, vamos lá. Prepare-se. Já traz um copo de água. Mas por quê? Porque a gente vai falar dela. Você vai ficar com sede. Se eu fosse você, eu já pegava um copo d'água. Tá? Então vai, pega um copo d'água e volta para mim. Filhote, a gente vai falar do Tales, né? Na época da Grécia Antiga, as pessoas eram conhecidas pela cidade de origem, por isso que ele é o tal do Tales de Mileto, tá? Ele foi considerado o primeiro filósofo, tá? Não foi ele que acordou e falou, que vontade de ser o primeiro filósofo. Não, tá? Depois, ele foi considerado o primeiro filósofo até muito tempo depois, tá? Foi quando Aristóteles, querido, chegou lá e falou assim, putz, esse cara é bacana, né? Pô, antes dele ninguém tinha pensado em algo assim tão maneiro. Pô, esse cara podia ser bem considerado o primeiro filósofo. Então o Aristóteles tornou esse termo assim, o primeiro, pá, e foi o Tales, tá? Galera, assim como os outros pré-socráticos, ele começou a observar o que tinha à volta dele, tá? Que não era nada assim, né, fora a natureza. A gente não tinha ciência naquele período, a gente não tinha lupa. Para. Você acha que o cara calculava, espelho côncavo, convexo, né? Vamos pegar o foco. Se o foco tiver... Não, para. Não, peraí. Não, esquece. Essas coisas, tudo é confusão. A louca falando de refração com você. Não existia nada disso, tá? Esquece. O cara não tinha nada disso. Ele vai observar o quê? A natureza. E dentro dessas observações, o que eles viam é o seguinte. Caraca, tem coisas que acontecem e eu posso justificar e argumentar para os outros, né? De forma bastante racional, que tem algo que é essencial, que é importante. Ele começa dizendo que tudo é um, tá? Que é uma substância única, tá? Que é a tal da substância, a tal da arqué, que a gente já falou, né, na parte passada. E aí eu quero que você analise comigo o seguinte, ele fala que essencial é mesmo a água. Aí você vai falar assim, pô, beleza. E ele vai falar que tudo é água. Como assim tudo é água, Lara? Ué, simples. Você precisa de água? Precisa. Falei que tu ia ficar com sede. Eu disse que você ia ficar com sede. Galera, esse cara, no século VII, mais ou menos, né? Século VII a.C., ele falou que a Terra, o nosso planeta, tá? O planeta Terra, tudo bem que, né? Até então não tinha esse nome. Mas a ideia, tá, do cosmos e tal, ele falava que a gente, dentro do lugar que a gente estava inserido, a maior parte dele era feita de água. Você tem noção disso? E ele falou isso através de observações, tá? Que realmente tudo precisa de água, galera. Se a gente tirar a água de uma flor, de uma planta, tá? De qualquer vegetal que seja, a gente vai perceber que ele vai murchar, que ele vai morrer, tá? Isso é fato. Os animais precisam de água. Nós somos compostos muito mais de água do que de qualquer outra coisa. Você pode passar X dias sem alimentar-se, sem comer, sem ingerir qualquer coisa, tá? Mas eu tô falando sólido. Mas sem água, você vai
Se a realidade for essa, galera, é claro que eu tô aumentando aí algumas coisas, né? Não tô falando com tanta precisão, essa parte da biologia fica coadinha. Galera, se você consegue ficar X dias sem comer, certamente você fica X sobre 3 sem beber água, tá? É inviável. Ah, Lara, mas eu não tomo água, que eu não gosto. Tem gosto. Suco tem água? Refrigerante tem água? Galera, muita coisa que você ingere tem água, tá? Então é exatamente isso. Você pode não beber água, apesar de eu achar isso uma loucura, né? Mas eu conheço pessoas assim, tá? Não tô falando de ninguém específico aí desse lado, mas eu tenho amigos e companheiros de trabalho que não bebem água, tá? Mas isso aí é outro aspecto. Mas um monte de coisa que a gente ingere tem água. Então foi por isso que você ainda não teve nenhum ciricutico por aí, tá? Mas se você tiver muita dor de cabeça, começa a reparar na quantidade de água que você tá bebendo, principalmente no verão, tá? Mas esse é outro detalhe. Você já reparou quando você fica muito tempo sem beber água, como a sua pele fica meio esquisita? Então, porque tá sem isso, bonitinho, né? Essas coisas começam a fazer sentido. Então, o Tales não era de todo louco, tá? Ele não era, assim, de todo transtornado, ao querer dizer que as coisas ao nosso redor eram compostas de água. E aí ele analisou e falou assim, realmente, a água é de extrema necessidade para todos os seres, tá? E eu sou capaz de falar isso porque eu sou capaz de observar isso. E dentro dos meus argumentos eu consigo provar para os outros racionalmente que muita coisa, sim, é composta de água, tá? Então, dentro da concepção do nosso querido Tales, tá? É exatamente isso, ele não está errado, né? É de fato verdadeiro. Mas é claro que a gente não pode generalizar e falar que era só isso. Outra coisa que eu preciso que você repare e que você guarde no seu coração é que os filósofos pré-socráticos, eles tinham a mania boba, vamos assim dizer, de refutar a ideia de um amiguinho. Ah, Lara, o que seria isso? Ele não é que ele contrarie a ideia do amiguinho. Ele, beleza, irmão, sua ideia foi maneira, mas eu tenho uma outra. Ele tinha uma outra concepção. E aí, por exemplo, o Anaximandro, né, que foi parceirão do Tales, ele tinha uma outra ideia do que era arqué, tá? Do que era esse tal elemento inicial, esse elemento primordial, tá? Ah, Lara, outro detalhe. Esse Tales aí é o Tales do Teorema, que a gente usa até hoje? Você tem noção disso? Você tem noção que quando Cristo nasceu, ele aprendeu o Teorema de Tales? Aprendeu. Não, filho, se ele estudou matemática, ele aprendeu. Bizarro, né? Também acho muito estranho. Que o cara pensou num teorema antes de Cristo e ele existe até hoje. Para. Cristo aprendeu o Teorema de Tales. Bizarro. Imagina, Cristo, oi, filho do Salvador, eu, presente. A gente vai ter aula de matemática hoje. Cara, irado. Muito maneiro. Sim, tá? E sabe o que é mais bacana? Ele fez também observando a natureza. E a gente hoje não cria nada. Você não inventou cabide. Nem eu, tá? E o cara fez um teorema. Bacana, né? Enfim. Esses caras aqui, ó, me irritam porque eles inventaram a matemática. Tu sabe que eu tenho um troço com a matemática, com a física, com as coisas das exatas, né? Aí fiz faculdade de filosofia pensando, vou ler a faculdade toda. Mentira. Mentira, estudei um monte de coisas de exatas. Mas faz parte. Vai lá, vai tomar mais um copo de água, tá? Pra dar uma hidratada e volta aqui pra gente falar do próximo. Então, agora a gente vai falar do amiguinho, né? Do tal do Anaximandro Sei. Os nomes são feios, ninguém disse que era maneiro, tá? Mas fazer o quê, gente? Sei lá, tu acha que Lara é maneiro? Pode ser que eu ache muito maneiro. E o cara lá na Grécia vai olhar e falar assim, que nome horroroso. Troço estranho, com 4 letras. Eu, hein? Enfim, mas Anaximandro, simpático. Só que ele encontrou como arqué, como elemento essencial, algo que foi chamado por ele de apeiron. Estranho, né? Se fala assim no grego, tá? Se você viu o filme Fúria de Titãs, você vai ver que eles falam de um tal de arco de apeiron. Maneiro, né? Você prestou atenção no filme? Não prestou, né? Vai ver de novo. Tá? Passa o tempo inteiro na TV a cabo, tá? Vai lá, ele vai falar e tal, bonitinho. O que é o tal do apeiron? Tá? Vamos fazer uma tradução fajuta aqui. É o tal do infinito. Oh, que maneiro! Por quê? Porque, eu vou falar o porquê. Porque esse cara, também transtornado, nada gente boa, ele fez, foi ele, o iniciador,
o cara que deu o pontapé, o cara que começou a estudar astronomia. Oi? É. Astronomia. Lara, peraí, você tá querendo me dizer que tu também estudou astronomia na faculdade? Uhum. Estudei. Cadinho assim, coisa leve, tá? Por quê? O tal do Anaximandro é um simpático, gente boa, tá? Um cara tranquilo, um cara cordial. Ele falou que o tal do infinito, né? O tal do Aperon, né? Era o iniciador. Galera, é porque ele começa a ter uma noção do cosmos, tá? Uma noção de que, galera, o que ele via, como que a gente considera, o céu, o universo e tal, não sei o quê, ele percebe que aquilo dali é infinito. Lara, para. Para. Ele falou isso também em meados do século VII. Falou. Concorda comigo que esses caras são ETs? Gente, isso não pode ser normal. Um cara pensar isso tanto tempo atrás. Há tanto tempo atrás a gente conviver com isso aqui até hoje. Não, gente, isso não é normal. Aí ele começa com a ideia do cosmos, né? Estudar as coisas bonitinhas e tal. Amores, é só vocês pararem para analisar friamente que o nome dado aos planetas são todos vindos da mitologia. Você não sabe quem é Netuno? Sabe. Porque é Netuno na mitologia romana. E quem? Poseidon. Caraca, filho, na mitologia grega. Não, você não vai lembrar disso. Você não leu o Percy Jackson. Você não tá lendo agora a nova parte. Olha só. Eu sei que não tá. Sabe por quê? Porque você tá estudando vestibular. Isso joga na minha cara. Você fez bem, tá? Joga na minha cara que você tá estudando, não tá tendo tempo para ler nada. Isso, perfeito. Tá? Mas é só pra você te dar o gás de como as coisas vêm. Tá? Galera, tudo se junta. É tudo bonitinho, é tudo brincado. Faz tudo sentido. Tá? Porque faz sentido. Filosofia é linda. Matéria mais linda que tem na humanidade. A coisa mais linda que tem no mundo, tá? Essa tal de filosofia. Não sei por que tu não gosta. Aí eu devia ter gostado há muito mais tempo. Então, olha só. E aí a gente tem a noção de cosmos, aí ele começa a analisar. E aí você vai ver as estrelinhas, bonitinho. E o cara começa a ver essas coisas assim, tá? E aí, então, ele parte do princípio, tá? Que pra ele, nada contra a ideia do Tales, porque você conseguiu anular, de fato, a ideia do Tales? Não. É isso que eu quero que você entenda, tá? A ideia desses caras não anulam uma das outras, tá? Não é aquela coisa assim, eu fiz a minha teoria e esquece a do cara, tá? Eu fiz o meu pensamento e anulo do cara. Não, não é nada disso, tá? Sim, a água continua sendo muito importante, tá? E sim, o pontapé inicial para o estudo do tal do Aperon, né, do infinito, do cosmos, da ideia do universo, sim, faz muito sentido. Sim, e é muito importante, tá? Então, de todo modo, isso aqui não é maluquice, tá? Isso aqui, idem, tá? Isso é fato. Então, quando eu falo da ideia de refutar, eu quero que você guarde isso no seu coração, tá? A gente não tá afastando um pensamento, a gente está agregando pensamento, tá? Então, a gente está criando, a gente está formando, a gente está adquirindo um determinado conhecimento. Suave? Belezinha? Então, tá bom. Galera, a gente vai falar do meu querido Anaxímenes. E aí, a gente vai ver que, putz, ele chega num outro elemento, também considerado essencial, que esse é o papo de todo mundo. Mas é claro que eu vou te deixar aí, tá? Agora eu vou te deixar agoniado, porque você já reparou que o Anaxímenes falou que elemento essencial é o ar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou prender o meu, para você fazer ir rápido, tá? Clicar no próximo vídeo e voltar. Se você não fizer isso rápido, eu vou morrer. Você quer que eu morra? Eu espero que não. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Voltou? Obrigada, tá? Porque eu tenho assim, um problema com a asma, entendeu? Assim, desde criança. Brinca com isso não, gente. Não dou nem com idade, gente. Não aguento subir as escadas aqui, gente. Você acha que a gente tem carrinho de golfe pra trazer a gente? Por quê? Todo mundo velho, sedentário, tá? Isso aqui é só Renil da Avon, meninas. Funciona. Vamos lá. Anaxímenes, com a ideia de que era o ar. Pô, Lara, mas aí ele vai contrariar a ideia do Tales. Não. Ele vai falar pro Tales o seguinte, imagine que o diálogo tenha sido assim, Tales, meu querido, tranquilidade, pô, que bom te encontrar aqui, passeando por Atenas, meu bem. Sim, veio dar uma passeada, né, saiu do lado de Mileto, né? Mileto é meio pacato, né, também acho. Mas tá bom, cidade interior tá bom, tá ótimo, pra morar é uma maravilha, o ar é rarefeito, as coisas funcionam, né? É isso mesmo, o ar é rarefeito. Já percebeu isso? Não? Você já percebeu a necessidade que você tem do ar, meu querido Tales?
Não, que isso? Mas a gente precisa do ar para a criação das nuvens, a gente precisa do ar para a gente viver, a gente precisa do ar para respirar. Ai, que lindo! Exato! Aí ele vai falar, aí o Thales vai falar, poxa, então, olha só, Anaximenes, querido, outro nome horroroso, né? Aí, de novo, ele vai pensar o quê? Maria, tá achando maneiro? Não tá maneiro. Tá achando que Ana Carolina é legal? É claro que não, né? Aí ele vai falar o quê? Anaximenes é legal. Mas tudo bem, né? O dia que você for à Grécia, você me conta os nomes estranhos que tem por lá. Um nome que eu sei que é assim, que todo mundo tem lá é Savas. Muitos homens se chamam Savas na Grécia, tá? Mas vai saber. Eu vou descobrir e te conto por quê, tá? Mas o meu querido Anaximenes vai, né, trocando uma ideia com o Thales, ele vai falar assim, pô, Thales, vamos analisar o que você pensou, beleza, eu preciso de água e tal, e pá. Suave, né? Sim, muitas coisas precisam de água para sobreviver, mas você tem que analisar junto comigo que tantas coisas também, que dirá também, tudo isso que você falou, precisa de ar. E vou te dizer mais, meu querido Thales. Eu vou mostrar para você o seguinte. Você falou que a gente passa até alguns dias, né, sem comer, mas que passa muito menos sem ingerir qualquer tipo de líquido, né? Que tenha, óbvio, nossa querida água. Faz o seguinte aí. Me conta quanto tempo você passa sem respirar. Pergunta boba, né? Se você gosta do recorde Guinness, que nem eu, acho interessante algumas coisas que eu encontro por ali. Você vai saber que o maior tempo de apneia que tem ali... A apneia, galera, é o cara que consegue ficar maior tempo debaixo d'água sem respirar, né? O que eu já acho bizarro. Se eu não me engano, galera, da última vez que eu vi, eram em 6 minutos. Filho, 6 minutos sem respirar? Não. Gente, não dá. Gente, isso não existe. Existe porque tá lá, então alguém deve ter feito, não é de verdade. Galera, alguém deve ter visto, comprovado, né? Que não tinha um canudo, que não tinha um tubo, que não tinha nada, o cara tava lá. Beleza, mas eu acho bizarro, tá? Então, assim, o que acontece? O cara fez, mas 6 minutos. Galera, você não passa um dia. Vamos lá. Não passa. E sabe como a natureza é bacana? Nosso querido Oda deve ter falado isso pra você. A natureza é tão bacana que a gente faz essa troca gasosa com a própria natureza. A gente elimina um determinado gás, né, que querendo ou não, vamos considerar, é ar, tá? E a gente recebe da natureza o que a gente precisa. Cara, isso é maneiro a beça. Tu não acha? Aí você é muito bobo. Você não valoriza as coisas maneiras da vida. Ah, porque você... Galera, isso que é maneiro. Cara, eu acho isso sensacional. A natureza é perfeita. Esses caras não eram malucos, não, querendo analisar. Não eram mesmo, tá? Eles estavam fazendo certo, analisando o pensamento inicial que a gente hoje estuda e fala assim, pô, isso eu já sei. Sabe por que esses caras aqui surgiram, ó? Cara, minha matéria é muito maneira, sinceramente. Caraca, eu fico muito feliz que você vai estudar esse branco da vida. Qualquer faculdade que você fizer, você vai ter que ver filosofia. Eu nem ligo, tá? Filhão, vai, olha só, ano que vem, você vai estar na faculdade, você vai lembrar de mim. Vai lembrar, vai sentir falta, vai querer me ligar para ajudar em trabalho. Já tá até vendo. E, galera, é perfeito, tá? A gente tem uma relação muito bonitinha, muito harmônica com a natureza. Então, assim, quando ele fala que é o ar, ele tá errado. De novo, vou bater nessa tecla até você cansar, até você entender. Galera, não tinha o certo ou errado, tá? Esses caras foram chegando a elementos que realmente são todos essenciais, tá? E todos eles foram vendo que era realmente de todo importante que a gente analisasse bonitinho, tá? O que cada desses elementos vão trazer. No outro módulo que a gente tem de filosofia dos filósofos pré-socráticos, você vai ver o Quiquito, né? Que é vulgarmente assim chamado por mim, mas é porque eu sou assim íntima do cara, né? O Heráclito, você vai ver o Parmênides, você vai ver o Empédocles, alguns outros caras que vão falar de alguns outros elementos. E aí você vai perceber a importância de água, ar, fogo, terra, tá? Eu vou fazer uma piada, você não vai entender, né? E coração, vai, planeta, né? Se você nunca viu Capitão Planeta, você não tem noção do que era madeira na sua vida, tá? Mas isso é um outro detalhe. Joga no YouTube pra assistir um episódio, tá? Era um dos desenhos que eu mais adorava porque eles protegiam o meio ambiente, cara. Irado, tá? Eles tinham um objetivo social muito maneiro. Mas coisa de criança louca, né? Eu já era meio revolucionária, meio marxista, mentira, gente. Claro que não, eu só achava legal mesmo. E adorava quando o Capitão Planeta surgia pra salvar os rios, salvar as florestas, cuidar dos bichinhos. Gente, eu achava lindo. Assiste. Pra quem gosta de biologia e de meio ambiente, vale super a pena.
Então, galera, e foi aí a primeira noção que a gente tem desses 4 elementos que são essenciais. São, até hoje. Sim, olha só, cara. Você aprende os elementos que os caras viram como essenciais. Mas até aí, tranquilo? Beleza. Já falamos do Tales, do Anaximandro, do Anaxímenes, e a gente vai falar agora do cara que eu não gosto. Mas eu vou me preparar psicologicamente pra isso, porque não gosto, tá? E você já deve, óbvio, ter entendido por quê. Mas faz parte. Deixa eu melhorar o clima aqui pra falar pra você. Mas volta aí. Qual a necessidade? Qual a necessidade real que o cara tinha de pegar e falar que o elemento essencial era o número? Podia ter ficado quieto? Podia ter ficado quieto. Podia não ter falado nada? Podia. Podia ter guardado pra ele? Podia. A gente não tem paixão aí que a gente guarda no coração? Não conta pra pessoa, sabe? Desapega, não vai querer ver, sabe? Fala assim, não vale a pena pra mim. Então ele podia ter guardado essa paixão pra ele. Podia, mas não, ele quis jogar pro mundo. Quis jogar pro mundo e ainda inventou algo de extrema necessidade. Pra quê, gente? Pra quê que a pessoa inventa isso? Aí tu chega lá e vai. Aí todo professor de matemática fala. Se você olhar um triângulo, retângulo, e você olhar que dá pra jogar, faz o pitch no. Pitch, as pessoas ainda viram íntimas. Não querem intimidade nenhuma. Entendeu? Porque eu tô aqui tentando descobrir quem dá intimidade pra esse homem ter surgido na Terra. Pitágoras, galera. Surgiu. Falou que essencial era isso aqui, ó. O número. Lara, por que tu não gosta de número? Eu gosto de número de telefone, de dia de aniversário, de conta de banco, principalmente a minha, tá? Eu gosto muito da conta do meu banco, tá? Gosto da numerologia, porque o número... eu gosto dessas coisas, acho importante. Mas esse cara tem inventado o teorema que tem o nome dele, não vale a pena. Aí você usa, você não sabe ele de cor, sabe. Todo mundo lembra. E sabe o que é pior? A gente lembra. Lembra? Eu já saí da faculdade. Galera, eu não estudo mais matemática pra nada na vida. E eu lembro do tal do Pitágoras. Porque você fica pegado no troço. Ele teve uma escola. Como se não bastasse ter pensado num teorema, ele fez uma escola pra transmitir isso pros outros. Aí chegou até a gente, óbvio. Teve uma escola pitagórica, tá? Que aí eles, óbvio, continuaram com os pensamentos do nosso querido Pitágoras. Em relação à matemática, ao número, tá? Entre outras coisas. Porque ele fala, né, que a base das coisas vem daqui. Galera, é porque a gente vai ver o Tales já pensando em outras coisas e ele passa a analisar, né, as situações de forma matemática, tá? Ele não tava maluco, faz parte, apesar de eu não gostar, né? Podia não ter inventado matemática nenhuma, podia não ter feito porcaria nenhuma, mas fez. E já que fez, a gente estuda, tá? Então, galera, o Pitágoras foi o responsável por dar essa importância ao número, tá? Que a gente tem e que aí a matemática pega, faz, abusa e aí cria e transforma, inventa e estraga, né? Mas fazer o quê? Não gosto de matemática, eu não gosto das coisas do número, né? Fiz faculdade de humanas. Mas, galera, ele tá errado em considerar. Eu vou achar, mas não posso falar que acho, não é mentira. Galera, é claro que ele não tá errado em considerar um número algo extremamente importante, tá? Para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, né? Para nossa base racional, tá? Galera, para qualquer tipo de cálculo que você chegar, porque determine o valor de X. Galera, para você fazer isso, tem toda uma linha de raciocínio a ser seguida. Então é óbvio que isso faz muita parte do pensamento racional, tá? Apesar de, de mim, né? Eu, que sou de humanas, né? Ter sofrido a vida toda com exatas, mas foi algo que vivi, aprendi, convivi, e gosto de algumas partes, tá? Não é de todo, não, mas convivo com tranquilidade, né? Tenho amigos que são matemáticos, né? Então o que eu posso fazer? Que lidam com números o tempo inteiro, né? Que fazem isso, que fazem aquilo, equilíbrio de equação. Ai, nossa, o que era fazer, né, gente? Balancear uma equação, gente. Porque o mesmo número que tinha de um lado tinha que ter do outro. Isso não entrava na minha cabeça, gente. Por que não pode ser diferente? Mas tem que ser, fazer o quê, né? Aí inventaram um tal de número de Avogadro. Da onde tiraram isso?
Pra quê? Mas tu sabe, né? Porque eu sei também de cor, gente, é bizarro. A gente não esquece. Mas enfim, amores, eu só queria que você soubesse, entendesse e lembrasse, tá? Da importância da filosofia pré-socrática, tá? E dos elementos que alguns caras chegaram e falaram que eram essenciais para a criação e para a formação do pensamento racional que a gente sim tem até hoje, tá? Então, é claro que eles encontravam isso observando a natureza inicialmente e depois esse pensamento racional foi evoluindo, 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 evoluindo. E aí o homem passou a pensar racionalmente de uma outra maneira. E aí a gente vai entrar no Sócrates, no Platão, no Aristóteles e aí a gente viaja um pouquinho mais à frente no tempo, tá? Amores, assistam um outro módulo, tá? Que é o módulo 2, eu acho. Mas fala também de filósofos pré-socráticos, que aí a gente fala a partir do Heráclito, né? Que a gente segue a cronologia dos fatos, para você ver alguns outros elementos que são essenciais e como surgiram, quais os tipos de pensamentos e assim por diante. Tranquilo, amores? Então, é isso. Um beijo enorme no seu coração e, assim que puder, volta por aí pra gente descomplicar as coisas na sua cabecinha.